É isso mesmo que vocês entenderam. Resumo de matemática para o Enem 2018. Ainda dá tempo. E aí, sem enrolação, bora começar a nossa aula de hoje. Os assuntos abordados aqui vocês vão ver ao decorrer da aula. Então, bora lá. A gente vai começar por um assunto muito recorrente que é áreas e volumes. Todo o Enem, desde 2003, cai esse conteúdo aqui. Geometria plana. O que é a geometria plana? O que ela estuda? A geometria plana vai estudar as figuras planas, como o próprio nome dela diz, né? A gente vai começar aqui pelo mais conhecido deles, que é o quadrado. O perímetro do quadrado vai ser 4 vezes o lado do quadrado. O quadrado, como vocês podem observar, tem os 4 lados iguais. Então é só multiplicar por 4. E a área dele, A ao quadrado. Ou seja, eu peguei um ladinho desse, elevei ao quadrado. Tá ok? Retângulo. O perímetro dele vai ser 2 vezes A mais 2 vezes B. Ele tem 2 lados iguais. Ele tem 4 lados, sendo que 2 deles são iguais, 2 são iguais entre si. O que acontece? O perímetro vai ser 2 vezes o A mais 2 vezes o B. O perímetro é a soma de todos os lados, então poderia dizer assim. Pode dizer assim, mas não é o correto, porque o perímetro, na verdade, a definição dele não é a soma de todos os lados. É o contorno de uma figura, e tem algumas figuras que você não consegue somar os lados. Por isso que a gente não pode usar essa regra. Mas o perímetro dele, do retângulo, vai ser esse aqui. E a área vai ser A vezes B. Entendido? Vamos lá para os nossos amigos triângulos. O perímetro dele vai ser A mais B mais C. Ou seja, um lado mais o outro mais o outro. E a área dele vai ser a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Base, que base? Aqui está dizendo que é A, tá aqui, ó. O A está embaixo, então o A é a base multiplicado pela altura, que é o H, dividido por 2, certo? Triângulo equilátero vai ser o perímetro dele 3L. Por que 3L? Equilátero igual, os 3 lados dele são iguais. Portanto, é só multiplicar um lado por 3. E a área dele vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá certo? Ainda nas nossas figuras planas, a gente vai ter o paralelogramo, que é o perímetro dele, é 2A mais 2B. E a área, base vezes altura, A vezes H. Entendido? Bora lá pro losango, figura presente aí na bandeira do Brasil. O perímetro dele vai ser 4A, sendo que o A aqui é igual, todos os lados são iguais, então é só multiplicar por 4. E a área dele vai ser Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Quem é Dzão, Dzinho? Dzão é o diâmetro maior, Dzinho, diâmetro menor. Você vai multiplicar os dois, dividir por 2. Ou seja, é como se você estivesse tirando a média dos diâmetros. Tá certo? O trapézio tem caído bastante nos últimos Enems, portanto, é importante que a gente dê uma olhadinha nele. O perímetro vai ser A mais B mais D mais Bzão. Quem é esse Bzão? Quem é esse Bzinho? Bzão é a base maior, Bzinho é a base menor. Entendido? Então você vai somar todos os lados, mas como eu já falei, isso não é uma regra. A área vai ser a base menor mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Ou seja, Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. O círculo, essa figura plana, o comprimento dele vai ser 2πr. O comprimento aqui que ele está dizendo, o que é? O comprimento é o contorno de todo o círculo. Ou seja, a circunferência vai ser isso aqui, ó. Entendido? E a área vai ser πr ao quadrado. O que acontece? O Enem gosta bastante de chegar lá na hora da prova e tirar o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então não se esqueça, quando for fazer, se ele tiver te dado o diâmetro, divida por 2, para não perder a questão por conta de uma besteira dessa, tá certo? Pessoal, a outra parte muito importante, geometria espacial. O que difere a espacial da plana? A espacial vai trabalhar com figuras sólidas, vamos dizer assim, né? É como se fosse a solidificação das figuras planas. A gente começar falando do prisma. A área lateral do prisma é a soma de todas as faces retangulares. Por exemplo, ele aqui. Eu vou ter um quadrado de cima, um quadrado embaixo, e essa volta todinha dele aqui é composta por retângulos. Então, a soma da área desses retângulos é o que corresponde à área lateral. A área total é a soma da área lateral mais a área da base. E como é que eu tiro a área da base? Está lá na formulazinha que eu acabei de dar para vocês sobre as figuras planas. Então, você tira a área da base, a área do quadrado,
multiplica por 2, porque é igual a de cima e a de baixo, e soma com a área lateral, tirando a área de um retângulo e multiplicando por 4, certo? O volume nos prismas aqui vai ser a base vezes a altura, a área da base vezes a altura. No cilindro, como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, quando se trata de volume, de área, eu vou tirar a área do círculo. Como é que é a área do círculo? Aqui, ó, acabei de dizer para vocês. πr ao quadrado. Vou multiplicar por 2 e vou somar com a área lateral. Como é que eu tiro essa área lateral? Você vai só tirar o comprimento da circunferência, tá certo? E multiplicar pela altura. Entendido? Então a área da base vai ser πr ao quadrado, a área lateral 2πr vezes h, vezes a alturazinha do cilindro, e o volume vai ser πr ao quadrado vezes a altura, ou seja, a área da base, a área do círculo, vezes a altura do cilindro. Entendido? A pirâmide aqui a gente vai ter a mesma coisa, o mesmo conceito de área lateral, a soma das áreas dos triângulos ao redor, essa é a área lateral dele. A área total é a soma da área da base, que aqui no caso é só uma, com a área lateral. O volume dele vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, tá certo? A gente vai ter o cone. Não, bora falar da esfera. Aqui na esfera, a gente vai calcular a área superficial dela, igual a gente calcular a área do círculo, πr ao quadrado. A única diferença é que a gente vai multiplicar por 4. πr ao quadrado multiplicado por 4, encontrou a área da esfera. O volume dele, 4/3 de πr ao cubo, tá certo? πr ao cubo, você se lembrou, tirou o volume de uma esfera. Do cone, a gente vai ter a área lateral dele igual a π vezes r vezes g, que é esse g, geratriz, esse bonitão aqui, ó, certo? A área da base vai ser πr ao quadrado, sim, aqui a base dele não é um círculo, e o volume vai ser πr ao quadrado vezes a altura, dividido por 3, tá ok? Eu coloquei esses troncos aqui, ele não cai muito no Enem, mas é bom você dar uma olhadinha nele. O volume dele você vai calcular π vezes a altura, vezes r ao quadrado, mais rzão, vezes rzinho, mais rzão ao quadrado, tudo dividido por 3, aqui é o tronco de um cilindro. E o tronco da pirâmide você vai tirar, o volume dele é igual a altura dividido por 3 vezes sb, mais sbzão, bzinho, que é esse bzão, é a base. A área da base maior, a de baixo, e a área da base menor, que é a de cima, tá ok? Você aplica a formulazinha aí, que é cheque você gabaritar essa questão. Bora lá para o conteúdo muito importante, que é análise combinatória. Chegou na questão, você leu o enunciado, você vai se perguntar o seguinte: o número de objetos é igual ao número de posições? Se a resposta for sim, você vai se direcionar a uma permutação, que a fórmula é P igual a N fatorial. Espero que você lembre do que é fatorial, mas se você não lembra, nós podemos relembrar. Fatorial vai fazer com que o número multiplique todos os seus anteriores. Por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, é o fatorial dele. Bora lá. Se a sua resposta para o enunciado aqui, o número de objetos é igual ao número de posições, se for não, a gente tem duas possibilidades. E essa perguntinha aqui é o que vai definir o que a gente vai usar. A ordem importa. Se sim, a gente vai utilizar um arranjo, que é n fatorial sobre n menos p fatorial. E se não, a gente vai usar uma combinação, que é n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Tá entendido? Outro assunto muito importante é a estatística. A estatística é um ramo muito abrangente, todavia a gente vai se ater só a alguns conceitozinhos básicos, que é aqui moda, mediana e a média, que é o que mais cai em todo esse período. Tá certo? A moda é o número que vai se repetir com maior frequência no conjunto de dados. Bem, e a moda vai ser o número que se repete com maior frequência dentro do conjunto de dados, como eu já disse. Por exemplo, eu tenho lá vários números, você vai olhar qual é o que se repete mais. Repetiu mais é a moda, certo? A média vai ser a soma de todos os números dividido pela quantidade de termos, você vai obter a média. E a mediana vai ser o termo central de um conjunto de dados numéricos. E se eu não tiver um número central, você vai pegar os dois que estão no centro
vai tirar a média aritmética deles, ou seja, somar e dividir por 2, tá certo? Tendência central de medida geralmente é o que mais cai em tabelas, em gráficos, e ele vai te pedir mais ou menos assim nas questões. Matemática financeira é um ramo muito abrangente, tem muita coisa, mas o que a gente vai se ater aqui é o juro simples e juro composto. A gente não vai se prender ao sistema de amortização, nem a taxa de retorno, essas coisas não. A gente vai ficar nesse básicozinho aqui. Juros simples vai ser J-CIT, essa formulazinha, onde juros vai ser igual ao capital, multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo. Uma coisa muito importante, você deve ficar atento. A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida. Como assim? A taxa pode vir, por exemplo, 2% ao mês, e o tempo aqui está em anos. Então você vai ter que transformar, você vai ter que converter, fazer essa conversão e estar atento, porque isso aqui pode fazer você errar a sua questão. E nos juros compostos a gente vai ter que o montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais I, que é a taxa de juros compostos, elevado a N. O montante o que é? É o valor final do capital mais os juros. Capital é o valor inicial que está sendo investido. O I aqui é a taxa de juros compostos que ele vai dar na questão, e N é o tempo da aplicação. Entendido? Algo muito importante, muito simples e que é bastante cobrado: porcentagem. Bora lá. Na porcentagem, você precisa entender que 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100, ou 0,05. Se você tiver dúvida na representação decimal, é só dividir 5%, você vai encontrar 0,05. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. Assim também 70%, 70 sobre 100, 0,7. 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100 ou 1. Entendido? Diante disso, você vai perceber que você pode fazer a multiplicação. A fração, na verdade, vai ser a multiplicação, e você vai escolher como vai utilizar. Por exemplo, eu tenho, vamos dizer, 40% de 100. Eu vou pegar 0,4 e multiplicar por 100. Ou eu vou multiplicar 100 vezes 40 dividido por 100. E assim você vai calculando a porcentagem sem esquecer desses princípios básicos. Entendido? Probabilidade, outro conteúdo muito importante. Fórmula: a chance é igual ao que você quer dividido pelo que você tem. Como assim? Um exemplo bem básico. Numa caixa você tem 10 bolas, onde 2 são vermelhas e 8 são azuis. Qual é a probabilidade de você tirar uma vermelha ao meter a mão dentro da caixa com os olhos fechados? O que você quer? Você quer tirar uma bola vermelha. Quanto você tem? 2. O que você tem? Você tem 10 bolas, então você tem 2 sobre 10, 1 sobre 5 é a probabilidade de você tirar uma bola vermelha. Entendido? Probabilidade. Não esqueça essa fórmula. O que você quer sobre o que você tem. Progressões: a progressão geométrica, progressão aritmética. São dois temas muito importantes que toda prova do Enem cai. Você tem que entender o princípio básico da diferença deles, é que na progressão aritmética eu vou estar somando um termo constante chamado razão, e aqui na progressão geométrica eu vou estar multiplicando por um termo constante. Aqui eu vou estar somando, aqui eu vou estar multiplicando, tá certo? Aqui a fórmula da progressão aritmética vai ser o AN é igual a B mais N menos B dividido pela razão. E aqui na progressão geométrica eu vou ter AN é igual a B vezes Q elevado a N menos B. Parece assim complicado, mas chega lá na questão, só é substituir esses números que você vai encontrar com muita facilidade o resultado que você almeja. Certo? Outra coisa que tem sido bastante cobrada é a soma dos termos aqui, tanto na progressão aritmética como na progressão geométrica. O que acontece? A soma dos termos na progressão aritmética vai ser igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. E a soma de termos aqui na progressão geométrica vai ser a 1 vezes q elevado a n menos 1 dividido por q menos 1. Tá certo? Pessoal, é importante vocês lembrarem dessas fórmulas, que ao chegar na prova é só fazer a substituição que dá certo. Agora eu diria que é o assunto que mais cai na prova do Enem para você: proporcionalidade. Eu poderia botar muitas definições aqui, mas eu quero explicar de forma bem sucinta, bem rápida, a proporcionalidade. Primeiro, algo pode ser
diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que vai definir isso é a questão, a interpretação que você vai ter dela. Aqui eu tenho A sobre B é igual a C sobre D. Ou seja, isso aqui tem que ser proporcional a isso aqui. O sinalzinho aqui de igual significa que aqui está equalizado, ou seja, os dois lados aqui são iguais. Bora ver aqui. Vamos ver um exemplo aqui de diretamente proporcionalidade. Vamos ver aqui que uma caneta é R$1. Então aqui eu vou botar A é 1 e uma caneta é R$1. Então eu vou botar 1, certo? Nesse sentido aqui. Então 3 canetas vai ser quanto? Botar o x, multiplicar meio pelos extremos em formulazinha de x. Se a regra de 3 aqui é o que mais cai em Enem e é o que pode salvar sua vida. E você precisa ter isso em mente. Bora lá. E diretamente proporcional. O que é que vai diferir aqui nessa situação? O que vai diferir é que a multiplicação, a fórmula vai ser diferente. Não vai ser x, vai ser assim, ó, A vezes C, B vezes D. Um exemplo. 3 pessoas levam 10 dias para executar um trabalho. Sendo A3 e se 3 pessoas levam 10 dias, 6 pessoas vão levar quantos dias? Nesse caso aqui você não vai multiplicar meio pelos extremos, você vai multiplicar A vezes C é igual a B vezes D. Entendido, pessoal? Essa aula foi muito superficial, só mesmo para você relembrar alguns conceitos básicos. E eu queria agradecer a todos que ficaram até aqui. Então se inscreva aí, siga-nos nas nossas redes sociais. Forte abraço e boa prova. Valeu, galera. Falou, falou, falou.